Estamos aqui hoje para mais um podcast do Instituto Afeto. Eu, Geórgia. Eu, Laura Drummond. Viemos falar com vocês sobre um assunto muito bacana e muito legal, né, Laura? E essa tal da felicidade, hein, Geórgia? O que é essa tal da felicidade que tanto nós buscamos, né, Laura? Então, eu fico pensando aqui hoje, Geórgia, como a gente estava conversando agora há pouco, né? É como se fosse um propósito de vida da grande maioria das pessoas, né, da sociedade, a felicidade. O que é a felicidade? O que é essa felicidade, essa busca? Laura, eu fiquei pensando assim também, como a gente é psicóloga, né? O que as pessoas mais perdem é esse fio dessa meada. É difícil, Geórgia, na depressão, isso, né? Muitas vezes o que eu vejo é uma busca tão desenfreada para essa felicidade, que é uma felicidade de padrões que a gente como psicóloga, a gente olha para cada um como seres individuais, Sim. ou seja, os padrões não cabem a todos. Sim. E aí, muitas vezes, quando você não alcança e não chega naquele ponto idealizado, talvez você entre numa depressão ou numa crise de ansiedade, de angústia. Aí que nós vamos falar, o que tem a ver essa tal da felicidade com a nossa saúde mental? Sim. Você estava dizendo assim, dos padrões, né? Que padrões são esses? O problema é que nós, hoje em dia, temos aprendido que ser feliz é não ser frustrado. Ser feliz é ter prazer, é viver hedonicamente, né? É uma busca pelo prazer e pela retirada do desprazer, que não é bem isso. A gente lida hoje em dia, o que a gente vê muito vamos dizer assim, na educação dos filhos, chega isso muito para a gente, chega muito para você e para mim também. As escolas pedem muito isso para a gente. Conta para a gente como é que isso funciona, que é o seguinte. Freud fala para a gente, explica que a gente tem uma coisa chamada carência e uma coisa chamada satisfação. E que nós, como papais e mamães, é uma das coisas que a gente precisa... Aí eu vou lá para o Winnicott, vou pular para ele. Precisa ensinar os nossos filhos a diferenciar. Porque quando eu falo de carência, eu estou falando de limites. Quando eu falo de satisfação, eu estou falando de frustração. Então, ensinar limites e ensinar ter prazer e desprazer. Só que o que acontece é que nem a gente sabe como trabalhar isso, ou como usar, como se reequilibrar, e a gente usa o processo de satisfação para lidar com o processo de carência. A carência, ela é física, é fome, sede, sono, Sim. necessidade de afeto, de ser acolhido, necessidade de ter alguém. Você entende? São necessidades fisiológicas, Sim. que tem a ver com as nossas emoções. Por isso o hold e o handling lá, que são as funções maternas primárias, apresentação do objeto lá do Winnicott, por isso que a gente está indo lá, porque essa carência é uma carência que eu aprendo a lidar. Lembra da gente falar também dessa coisa do receber e do dar? No primeiro momento de vida, eu aprendo a receber. Receber o quê? A mamãe, ela me reequilibra nas minhas carências. Eu estou com fome, ela me dá o de comer. Eu estou com sede, ela me dá o de beber. Eu estou suja, ela me limpa. Né? Ela me dá um banho, ela troca a minha fralda. Eu estou com frio, ela me cobre. Eu estou com calor, ela tira a minha roupinha. Porque eu não consigo dar para mim mesmo. Então, eu aprendo com esses cuidados de handling e holding, que são essas interpretações também daquilo que o bebê está sentindo, que a mãe oferece no olhar dela, se diferenciando do bebê. Ele é uma pessoa, ela é outra. Então, ela lê o do outro. Então, assim, eu estou com frio, ele está com frio? Não. Eu posso estar com frio, mas ele pode estar com calor, ou vice-versa. Né? O que eu quero dizer é isso. É uma pessoa diferente. Então, nesse processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem, eu vou dizer assim, né? Entre dar e receber, é que nós vamos aprendendo a dar sentido para a vida. Só que o que acontece é, se não me dá prazer, ou se me dá desprazer, eu não sei me reequilibrar. E está aí esse grande sentido. Por isso que as pessoas adoecem mentalmente lá na frente da vida, porque elas não sabem o que é carência e não sabem o que é satisfação, o que é limite, o que é frustração. Você entrou num ponto muito importante, que é assim... Por esses dias agora, acho que semana passada, eu escutei isso no consultório da mãe de um adolescente me perguntando como que fazia para ensinar a filha a dar para o outro que o outro precisa, né? Essa empatia, esse olhar, né? E a perceber o outro. A perceber, né? O outro. Como que um ser humano
aprendi isso? Recebendo. Lá nessas primeiras relações, lá nessa construção lá atrás, eu aprendo a receber. A partir do momento que eu me formo enquanto sujeito por ter recebido, eu começo a entender que eu também posso oferecer. E aí a gente começa esse movimento de dar e receber, que é um equilíbrio para a vida como um todo. E eu acho muito interessante como as teorias... eu não posso nem dizer da própria psicologia, porque a constelação familiar não é uma teoria da psicologia em si, né? Ela vai para além da psicologia. Sim. Elas conversam entre si. Sim. Um dos princípios, um dos 3 grandes princípios da constelação familiar fala exatamente sobre esse equilíbrio entre dar e receber, né? Não é que eu dei um abraço e eu tenho que receber um abraço, mas tem que ter um equilíbrio entre o que eu ofereço e o que eu recebo. A única relação que não há necessidade desse equilíbrio, que a gente nunca consegue oferecer de volta tudo que foi nos oferecido, são as relações de pais e filhos. Sim. Os filhos nunca conseguem retribuir aos pais a vida que foi dada por eles. Aí é justamente essa construção. Você está falando dessa construção da gratidão. Eu penso assim, a generosidade, um peito generoso faz um ser humano generoso. Um peito empático faz um indivíduo, né, um ser humano empático. O peito, eu falo porque é a forma que o peito não é o peito. Não é o peito, é mais que isso, né? É essa função materna primária. Sim. É essa leitura que eu acabei de dizer um pouquinho antes, né? Que é eu poder olhar para o meu filho e entender que ele está com frio, mas eu estou com calor. Eu não estou com fome, mas ele está. Ou eu estou com fome, ele não está. Ele não precisa ir para o peito se ele não está com fome, porque eu estou com fome. Entende? É fazer essa diferenciação. É assim que a gente ensina empatia. É enxergando Sim. o outro, que o outro vai aprender a enxergar o outro. Se eu não enxergo, como que o outro vai poder enxergar? Você entende? Se eu estou com fome, então eu dou o peito. Eu estou com sede, então eu dou o peito. Se eu preciso me satisfazer, ficar tranquila, porque eu preciso dormir, sabe essa história? A gente fica muito doida querendo dormir, né? Quando a gente tem filho. Não prefere? Né? Essa privação de sono enlouquece a gente. Eu, ao invés, então, de conseguir ter essas percepções e oferecer, você tem que dormir, mas ele não está na hora de dormir. Eu estou na hora de dormir, mas ele não está. Muitas vezes eu ponho o peito ali, então eu acrescento uma coisa que é satisfatória, de Sim. satisfação, num lugar que não precisava, que eu preciso apenas ler a carência. Então ele precisa de uma outra pessoa, eu preciso dormir, eu vou dormir. A minha carência é dormir, mas a dele é outra coisa, por isso que a gente precisa de uma rede de apoio. E aí... Você vê que muitas vezes a gente não consegue fazer essas distinções, essas diferenciações e bagunça, né? Desestabiliza esse equilíbrio, não equilibra o que precisa ser equilibrado. Quando você não dá esse espaço para perceber o outro, ou para o outro se perceber, se constituir, aí trazendo para essa questão da felicidade, né? Existem padrões que dizem que pessoas felizes são pessoas que têm, sei lá, que tem dinheiro, que tem uma família, que tem que viaja o mundo, que enfim, que tem uma alimentação saudável. E aí começa-se essa busca por esse padrão e não por esse individual, esse individualizado. É entrar em padrões. E as pessoas não percebem o quanto isso afasta cada vez mais da própria felicidade. O que é ser feliz para você, né? É uma coisa que a gente vive conversando. Vou contar para todo mundo. Ser feliz para a Georgia é trabalhar. Poder trabalhar, ter condições de trabalhar, né? Poder trabalhar. Isso me faz muito feliz. Isso me faz feliz Isso também. Me motiva a sair da cama todos os dias pela manhã. Lá. Imaginar que eu preciso, né? Que eu preciso, assim, no sentido que eu tenha a oportunidade, não é nem que eu preciso, que eu tenha a oportunidade de poder estar no meu consultório, né? Poder estar na minha clínica, poder estar ali com as pessoas, né? Fazendo essas trocas. Porque, para mim, a felicidade é fazer trocas. São essas trocas que a gente faz. Você entende? De poder doar-se para o outro, acolher o outro se sentir acolhido, o outro ir se modificando, como a gente estava dizendo em outros podcasts. Você vê o seu paciente conseguindo dar novos sentidos, novos significados,
como isso é gratificante, assim como os nossos filhos, né, Laura? A gente os educa, a gente oferece esses peitos, né? Generosos, esses peitos fartos, esses peitos empáticos, que esse peito, né, nesse sentido simbólico, holding, que oferece, e você vê seu filho esse crescendo. Peito escutem como disponibilidade. Isso, amor, né? E você vê seu filho crescer e seu filho se tornar uma pessoa generosa, e você vê seu filho se tornar uma pessoa empática, e você vê seu filho se tornando um ser humano. E aí, assim, que considera o outro, que sabe dar e receber. Até trazendo para a gente fazer essa amarração, né? Quando eu trouxe assim, eu trouxe um pouquinho da Geórgia, eu vou trazer um pouquinho de mim. Sim. O que é ser feliz para mim, né? O que é a felicidade para cada um? Você ter tempo de trabalhar, fazer seus exercícios físicos e estar com as suas filhas e seus amigos. Pronto, eu sei que tá sua família, você tá vendo? Sua família. Você está vendo que a gente consegue... A gente já sabe. A gente consegue se identificar entre nós aqui, né? Certeza. Mas hoje em dia, para mim, trabalhar e poder fazer meu exercício físico também faz a diferença. Eu não vou nem contar quem é que deu essa picadinha nela, fazer gente. o quê, né? Diz que passarinho que dorme com morcego acaba, né, de cabeça para baixo. Passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo. Dorme de cabeça para baixo. Mas é isso, para mim, esse é o meu combo da minha felicidade, né? É um pouquinho de cada um ali. Isso é o certo para o mundo? Não, isso é o certo para você, para Laura, né? Inclusive eu convido vocês que estão aí escutando a parar e pensar: o que é a felicidade para você? O que te faz feliz, que não tem a ver só com prazer e desprazer, mas tem a ver com equilíbrio das suas carências pessoais, como que você se reorganiza, não hedonicamente, não lá buscando, né, prazeres, mas buscando o equilíbrio do seu corpo, o equilíbrio da sua mente. Lembrando que... Entende a diferença, nessa gente? busca dessa felicidade, você vai... que a Geórgia acabou de colocar muito bem colocado, você vai ter no caminho e você vai encontrar prazer e desprazer. E isso... Não tem que ditar a sua vida. Tá? Não tem que ditar a sua vida, porque se dita a sua vida, você se desequilibra. Se você tem um desprazer, você não sabe lidar. E aí, se você não tem pessoas que te dão, que te oferecem, você não tem como. Você desequilibra e você não consegue, você acaba adoecendo. Laura, é o que a gente recebe no consultório, as pessoas falando para a gente assim: eu não sei me relacionar interpessoalmente. Eu sei começar um relacionamento, mas eu não sei dar continuidade. Por quê? Porque as pessoas, a ideia que elas têm é assim: o que é um homem perfeito para você? O que é uma mulher perfeita? Não é para um relacionamento. Eu perguntei isso, estou lembrando de pacientes aqui de sessão. Fala assim: é alguém que olha para mim, me dá atenção, que faz isso por mim, que não sei o quê. Eu falo assim: oi, para tudo, olha o movimento. Para mim, para mim, para mim, para mim. Você quer relacionar com quem desse jeito? Tá doido? Se não tiver para mim, para você, para nós, e assim, né? Né? Eu já imaginei a cena do espelho aqui, ó. Para quem não escutou o podcast sobre o transtorno de personalidade narcisista, tá lá, viu? Tá lá. Pode ir lá. Assim como também, se a gente fala do transtorno de personalidade borderline, ele quer tudo para si, não, ele dá tudo para que ele não seja abandonado, para que ele não seja rejeitado. Então, ele oferece tudo, né, para que ele não seja rejeitado. Então, são esses desequilíbrios no sentido, se o outro não olha para mim, vixe, eu não existo. Ou se o outro não confirma aquilo, né, eu falei de um transtorno, agora do outro. Se o outro não confirma a minha grandiosidade, que é isso? Eu não vou existir? Então, eu fico enfurecido. Então, assim, para encontrar a felicidade, a gente precisa diferenciar esses dois lugares, eu vou chamar, da nossa vida, que é o prazer e o desprazer, a satisfação, que a gente chama de lidar com a frustração, que é o que a gente encontra demais, crianças com baixa tolerância à frustração. Você entende? Eles não sabem lidar, eles entendem que isso é felicidade, e felicidade não é momento, felicidade não é uma coisa que a gente, assim, eu vivenciei um momento de prazer e aquilo é ser feliz para mim. Sabe? Não é isso, não é uma viagem, não é um momento que eu sentei, comi, harmonizei uma comida com uma bebida. Não é isso. Aquilo é um momento alegre, é um momento bacana, de satisfação. Mas se eu consigo separar o que é frustração do que é a minha carência, do que é o meu equilíbrio homeostático fisiológico, da minha necessidade verdadeira, eu realmente tenho necessidade disso para ser feliz? Você sabe que você falando aí, eu dei uma viajada aqui, e eu não sei por que eu fui lá nesse lugar, mas eu vou compartilhar com vocês.
Teve uma vez, eu não me recordo em qual dos aniversários das minhas meninas, alguém me perguntou, assim, fazendo uma reflexão bem profunda mesmo, o que eu desejava. Não me lembro exatamente qual das duas que era, enfim, o que eu desejava para minha filha. E a palavra que me veio é, eu desejo, só para eu escolher uma coisa para oferecer para ela, eu desejo que ela seja feliz. E por que ser feliz? Porque a partir do momento que eu desejo a ela felicidade, eu desejo que ela faça as escolhas próprias, porque a felicidade dela, só ela vai saber aonde que ela vai poder encontrar aquilo que traz a felicidade. Lembrando que para que ela chegue naquele lugar que tem a felicidade, provavelmente ela vai passar por algumas estradas de chão, onde terão alguns desprazeres, algumas dificuldades, né? E se tem algo que eu desejo, é isso. Lembrando que é esse equilíbrio, para que não é que você não possa ser feliz, você pode, você deve, você merece. Só cuidado com o que você busca. Cuidado com vou pegar o gancho do que você trouxe. Olha o gancho disso aí que você falou. Você entende? Ser feliz é conseguir se equilibrar. Sim. Então, se equilibrar como? Fisiologicamente, psiquicamente, porque a gente sabe que aquilo que afeta o meu corpo, a minha mente traz um monte de pensamento, ela faz as leituras dela. E aí essa leitura pode ser adoecida. Se eu tenho um transtorno de personalidade, sim, aí se torna adoecida a minha leitura. Se a minha leitura se torna adoecida, eu não consigo simplesmente me reequilibrar. Aí eu vou buscar prazeres, sim, eu vou buscar outros comportamentos, outras saídas para tentar me reequilibrar. Então, por exemplo, quando eu sento para comer, são coisas tão simples. Eu sento para comer porque eu estou com fome, não porque eu preciso comer. Uhum. Porque eu não preciso comer chique para poder reequilibrar a minha homeostase. Sim, eu preciso comer. Passar, né? Eu preciso comer para reequilibrar a minha homeostase. Agora, eu preciso comer comida gorda para poder reequilibrar minha homeostase? Eu preciso comer comida chique para poder reequilibrar minha homeostase? Você entende? Sentido e algum significado, né? Emocional. É isso que a gente precisa pensar, porque a felicidade ela tem que estar nesse equilíbrio, tá? Meu físico, psíquico, né? No sentido físico, no sentido emocional e psíquico. Sim. E não na minha satisfação. Físico, psíquico, espiritual. A gente não está entrando no espiritual, tá? Então, mas também, porque perpassa por ele. Espiritual também, não tem como. De forma abrangente mesmo, né? Espiritual, então, a gente poderia dizer, dentro da minha crença, né, da minha religião, ou da crença que eu tenho, eu vou ter condutas morais e éticas que me permitem lá na minha mente, no meu psíquico, falar assim, tá tudo bem, tá tudo legal. Porque no sentido assim, vamos pensar, tem pessoas que têm essa conduta, né, espiritual, nesse sentido religioso, eles não bebem, mas comem bastante. E precisa comer bastante porque você não bebe? Você precisa, então, assim, porque não bebe tem que comer? Aí você entende os equilíbrios? A gente já entende com outro olhar muito mais profundo, né? Né, assim, a gente entende assim, ok, pode ser uma compensação, mas precisa compensar? Aí eu penso assim, para ser feliz, para estar feliz? E por que o outro, então, para ele isso não faz diferença? Então, ele precisa beber e não comer. Utilizar de substâncias psicoativas, né? Para poder sentir que está feliz, que é ali que a coisa está acontecendo, né? E não necessariamente se reequilibrar de outra forma, né? O próprio corpo. Então, são essas as reflexões que a gente faz para a gente poder pensar sobre felicidade. Porque felicidade é um estado de conexão, eu digo assim, então, entre o espiritual, o mental e o físico, e a minha própria cultura, a própria sociedade, social, né? Social, aonde eu me encontro. E esse equilíbrio, ele não se dá no meu prazer ou no meu desprazer. Ele se dá na minha carência física de ser humano. Então, como que eu me reequilibro? De forma simples ou de forma sofisticada? O que o sofisticado me traz? O que o simples me traz? E aí a gente começa a trazer sentidos e significados para a própria vida. Essa individualidade, esse olhar individual, que foi que a gente estava falando também em alguns outros momentos, sobre as construções, né? O que faz sentido para cada um tem a ver com a própria construção. Mas lembrando que o equilíbrio do dar e receber, quer dizer, aquilo que eu coloco para dentro de mim e aquilo que eu coloco para fora de mim, né? Aquilo que eu dou.
Então, aquilo que vem, que passa por mim, desculpa, aquilo que vem, passa por mim e vai até o outro, flui, vamos pensar assim, né? Essa energia que flui por mim e que chega até o outro, isso me preenche. Então, por exemplo, os meus buracos existenciais, né, que foram construídos a partir da minha história, eles não são preenchidos por alguém ou por alguma coisa, mas sim pelo meu próprio movimento de doar. Sim. Então, assim, eu não quero entrar na questão religiosa, porque eu poderia entrar nessas questões, né? Mas poderíamos nós entrar, mas acho que nesse momento não é pertinente. Que não é um momento que... Mas a gente pode dizer só assim, usar duas palavras. É porque religiosamente as pessoas usam muito essas palavras, mas eu acho elas pertinentes agora para que a gente possa pensar sobre essa questão da felicidade. Existe uma coisa que é o assistencialismo, porque eu estou falando dessa coisa do movimento de dar, né? O dar para o outro. Eu posso assistir o outro, oferecendo coisas até materiais, né, para o outro, ou até também afetivas. Mas existe uma outra coisa que é a caridade, que é uma outra coisa que não é o assistencialismo, mas sim a caridade. A caridade é esse fluir sem nenhuma espera de retribuição. Nem assim, é do tipo, não tem um objetivo, não tem um alvo, entende? Simplesmente esse fluir de amor, esse fluir de generosidade, esse fluir de alegria, esse fluir de presença, de acolhimento, porque isso nos preenche e tira da gente essa sensação de vazio e de buraco. Porque eu não tenho a necessidade de receber do outro, é diferente. Quando eu faço um assistencialismo é porque eu me movi, eu empaticamente compreendi que o outro precisava desse acolhimento, desse afeto, então eu me preparo, eu busco recursos para oferecer para o outro esse acolhimento, seja físico, seja emocional, né, seja psíquico. Então, são coisas diferentes. Sim. É porque as pessoas têm assim, muitas vezes eu escuto uma confusão nisso. Então, o que eu quero dizer é, as minhas carências, elas são contidas por mim, elas são atendidas pela minha pessoa, quando simplesmente eu fluo. Quando eu entro num processo de dar e receber, aí é um outro processo. Você entende? É só isso que eu queria dizer. Por isso que eu usei a palavra caridade, usei a palavra assistencialismo. Mas não estou entrando em parte religiosa em si. Não, apenas explicando que existe um outro contato diferente. Esse é um movimento que ele independe de... tanto o assistencialismo quanto a caridade, ele é um movimento que independe de questões de religião, né? É porque tem pessoas que têm isso como uma religiosidade. Doar-se. Você entende que é mais... Porque eu posso simplesmente doar numa relação de troca. Não. Mas esse doar existe o doar-se. Existe o doar-se. Isso nos preenche, numa né, relação Laura? de troca, existe o doar-se de entregar-se. Isso. Que é o amor, que é a disponibilidade que a gente fala lá da mãe do bebê, que a gente se coloca nessa posição de debulhar-se sobre o outro. Aqui, né? Vamos lá, para sair dessa questão da religião. Eu me dou para a minha profissão, mas eu espero algo em troca. Porque eu recebo, além de toda a troca que eu tenho com os meus pacientes, que quem é psicólogo sabe o quanto isso é rico para o nosso dia a dia, há uma troca, inclusive, de serviços. Mas você entendeu que são as duas coisas? As duas coisas estão participando. Sim. É um tipo de doação e um tipo de troca. Mas eu entendo que você fez uma separação. Isso. Bem para além disso. Didática. Né? Bem para além. Porque enquanto é o meu trabalho e que dele vem o meu sustento, é uma troca. É uma troca. E eu posso não ser feliz com isso. Eu posso simplesmente isso ser útil para minha vida. E aí, voltando na questão da felicidade. Agora, se eu sou feliz naquilo que eu faço... E aí, voltando para essa questão da felicidade, o quanto é importante você se encontrar no que você faz. Uhum. Né? Eu tenho que amar com todas as minhas forças o que eu trabalho. Não, o meu trabalho. Não, mas se você gosta e se você ama o que você trabalha, é mais fácil. Você flui. Você flui. Você entende a diferença? É mais tranquilo. Mas o que eu amo fazer não tem a menor condição de eu fazer como trabalho. Afinal de contas, sei lá, não dá retorno, não está no meu alcance.
Mas você consegue fazer isso em um outro momento, você consegue trazer essa felicidade. Aí você pega isso e coloca como hobby. E você Isso. pega o seu trabalho para ser a sua troca de subsistência. Olha a diferença. Um pode ser, os dois podem estar no mesmo lugar, Sim. como podem estar em lugares diferentes. Olha que interessante. Época que aquela história de adolescente, né? Vai lá fazer sua escolha profissional no auge dos seus 16 anos. Adivinha qual foi meu conflito de curso? É muito óbvio. Eu não sabia se eu fazia psicologia ou educação física. Ah, sim, certeza absoluta. Certeza. Até que eu consegui entender o lugar. E assim, na verdade, eu não consegui entender isso na época. Eu fiz uma escolha meio que intuitivamente. A gente sempre faz assim, né? E com o passar dos anos... Ou com a ajuda do psicólogo. O meu foi bem intuitivo mesmo. E com o passar dos anos, com a ajuda da própria terapia, eu comecei a entender o lugar de cada coisa. É engraçado isso, né? Sim, na minha vida. Isso. Né? E aí sim eu entendo porque essa dificuldade dessa escolha lá atrás. São coisas que me trazem prazer, são coisas que me deixam feliz. Isso. Só que cada um com o seu lugar. Um foi para a troca e o outro para lidar justamente com a sua satisfação. Isso. Vocês entendem que a gente está ali na carência e na satisfação. O tempo todo a gente está ali tentando equilibrar a carência, né? As nossas carências e a nossa satisfação. Então, hobby, isso que me flui, então isso aqui te flui, então eu estou falando da sua satisfação. Sim. Eu estou falando da minha carência, lidar com a minha carência, eu estou falando das minhas trocas. E se a gente consegue ter esse discernimento, a gente consegue ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, a gente consegue ser uma pessoa saudável psicologicamente e poder fazer escolhas e assumir as consequências dela de uma forma muito mais saudável. E consegue ser um indivíduo equilibrado. Você entende? Lembrando é isso que a gente ensina para os nossos filhos. Sim, A gente aprende são nossas escolhas, né? Escolhas próprias. Sim. Um olhar para si mesmo. Sim. Isso, então, ser feliz é aprender a fazer ter esse discernimento, aprender a colocar cada coisa no seu lugar, assim como você estava falando, lembrei da minha escolha. Eu escolhi entre meu pai e minha avó. Então, quer dizer, entre meu pai e minha mãe, porque minha avó ela tinha esse lugar, né? Tem esse lugar simbólico, mas minha mãe tem o lugar dela também, cada um o seu lugar. Mas ficou entre psicologia e odontologia, né? Que era o de cada um. E foi o que realmente, o que era mais forte ali naquele momento, porque tanto passei para um curso quanto para o outro, e aquilo ali eu tive realmente que escolher, que fazer uma escolha entre o pai e a mãe, sabe aquela história? Olha só, e não era nem o que me dava satisfação, porque a escolha estava ligada às figuras parentais, ainda na minha época, quando eu fiz isso. Eu acho que não... Foi muita análise para eu poder dar conta de entender essas histórias. Não vale nem a gente entrar nessa história, porque aí a gente começa a pensar, já me veio uma vontade, como a gente gosta muito de falar sobre adolescentes, trabalhar com adolescentes, né? Gente, olha o lugar, o momento que essas escolhas são feitas pela primeira vez, porque a gente sabe que ao longo da vida aparecem inúmeras oportunidades para a gente refazê-las, né? Reconstruí-las. Mas, enfim, é uma reflexão muito, muito profunda, né? E a gente fica de falar sobre filhos reflexos dos pais aí num próximo podcast, porque eu acredito que tem a ver com esses papéis. Fiz as anotações aqui sobre os próximos. Recordar, repetir e elaborar, que nós já prometemos num outro podcast. Vamos falar sobre isso. Filhos reflexos dos pais, né? O tanto que esse papel dos pais ele é importante na nossa própria construção e constituição. Gente, somos responsáveis e não culpados. Sim. No bom sentido mesmo, tá? De oferecer para eles esse lugar. E quanto mais equilibrados somos, mais equilíbrio a gente oferece também para eles. Então, a felicidade, gente, é aprender a fazer esses discernimentos, dar conta de se equilibrar nas suas carências e se oferecer também momentos de satisfação, que seriam, né, de prazer, retirada do desprazer. Exatamente. Então, quer dizer, lidar com a frustração e com os limites. Tá aí nossa receita, vamos chamar assim, né, Laura? É uma receita que não feliz, é uma receita, né? Porque ela é individual e pessoal e intransferível. É só o seguinte, existe um caminho, segue ele. Né? Vai lá. Ele? Qual ele é seu. Ele é seu. Bora lá, vamos aprender a fazer as distinções, né? Sim. E para que você possa se equilibrar e ser uma pessoa feliz. E esse foi mais um Instituto Afeto na sua casa com você.